Palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 1 ao 4, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutífero, e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. Aleluia. No versículo 46, Rebeca, cansada da situação que vivia na sua casa, na sua família, porque seu filho Esaú havia se casado com filhas de Canaã, filhas de Et, aleluia, com culturas pagãs. Isso estava incomodando Rebeca e ela não queria a mesma situação para com seu filho. Também por causa da traição de Jacó ali com seu irmão, ao se vestir, né, através da má influência de sua mãe em orientá-lo a enganar Isaac para receber a bênção dele, o seu irmão criou ódio no seu coração e queriam matar. Então eles veem essa maneira de tirar Jacó daquela situação, enviando ele para casa, para a família de Rebeca. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e o ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã, porque eles tinham outros costumes, uma outra fé religiosa. E Isaac queria que um casamento livre de influências pagãs. Então Isaac aqui está abençoando Jacó, mas lhe dando uma ordem. Então, para vir a bênção, precisa vir a obediência. Jacó seria abençoado se ele obedecesse. Então, a bênção está condicionada à obediência. Aleluia. E por que ele não queria essa mistura? Aleluia. Ele queria por que Isaac queria manter essa pureza na linhagem e essa lealdade dentro da sua família? Para que as bênçãos do Senhor estivessem sobre a sua casa, para manter o fluxo da provisão do pacto de Deus. Porque nós só temos a provisão de Deus se nós fizermos parte da sua aliança e obedecemos a sua vontade. Então Isaac era ciente que ele precisava orientar seus filhos a obedecer às ordenanças do Senhor, para que a provisão do pacto estivesse sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua descendência, sobre sua herança. Aleluia, glória a Deus. Então ele envia Jacó para a casa de Labão, para a família de Rebeca, para que de lá ele tomasse uma mulher. Então a bênção vem com uma ordem: não tomará das filhas de Canaã. Aleluia, aleluia. Então, para a gente ter a bênção, eu preciso obedecer a ordem. E é por aí, é nesse caminho que muitas das vezes a gente erra. A gente quer a bênção, mas não quer obedecer. A gente quer a bênção do Pai, mas não quer obedecer suas ordens. E Jacó estava saindo ciente de que ele precisava obedecer para que a provisão do pacto de Deus estivesse sobre sua vida. Aleluia. Então eu preciso manter puros os meus relacionamentos. Eu preciso manter puro os meus envolvimentos. A minha vida, ela precisa ser uma vida de pureza. Não pode ter mistura. E a gente tem misturado na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas. A gente tem misturado as coisas. Aleluia. E nós precisamos, como povo de Deus, se manter puro. Aleluia. E não se corromper com as coisas deste mundo. Hoje é uma coisinha, amanhã é outra coisinha. E quando a gente vê, nós estamos totalmente misturados a práticas pagãs, a práticas que não agradam a Deus. E nós precisamos se manter
puro, em santidade, não se corromper com as coisas deste mundo. Então, se eu quero ter provisão de Deus, eu preciso me manter puro, sem mistura, porque aonde há mistura, há falta de provisão. E aonde há pureza, há provisão de Deus. Aleluia. Aleluia. E para Jacó ter a bênção de Deus sobre a sua vida, ele precisava obedecer. Para uma vida bem-sucedida e próspera, eu preciso ter uma bênção, eu preciso sair debaixo de uma bênção. Jacó estava saindo debaixo da bênção do seu pai, do seu líder espiritual. Então eu preciso sair debaixo da bênção do meu pai, da minha mãe, do meu líder, do meu pastor, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a minha vida. Se eu andar em desobediência, as bênçãos do Senhor não me acompanharão. Aleluia. Aleluia. Então Jacó precisava obedecer, não tomar mulher das filhas de Canaã, para que não houvesse mistura na linhagem. Aleluia. Então a ordem para Jacó era: não toma mulher das filhas de Canaã. A ordem de Deus para mim, para você: não toma aquilo que o mundo tem te oferecido. Não toma homem ou mulher deste mundo. Não se mistura. Não ande com pessoas que praticam coisas que desagradam o Senhor. Aleluia. Nós não podemos se misturar. Nós somos diferentes. Nós temos que manter pura o nosso proceder, a nossa linhagem. Nós somos diferentes deste mundo. Nós precisamos ser luz neste mundo e sal nessa terra. Nós precisamos fazer diferença, influenciar as pessoas e não ser influenciadas por ela. Porque o que é a palavra influência? Significa ato ou efeito de influir, a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. Se eu não estou apto a influenciar as pessoas com o meu comportamento, eu não posso andar com elas, porque senão elas é que vão acabar me influenciando. Se eu ando com pessoas pecadoras e eu não tenho uma fé convicta, eu não estou firme na rocha, eu posso acabar correndo o risco de ser influenciadas por ela, porque é o que a gente vê hoje. Um cristão que está no meio de um povo pagão, no meio das pessoas que exercem práticas que não agradam a Deus, quando menos elas esperam, elas estão praticando as mesmas coisas. Por quê? Porque o meu comportamento não influencia o comportamento do outro, mas eu sou influenciado por ele. É muito mais fácil um cristão no meio de um povo ímpio ser influenciado por ele do que um cristão influenciar aquele povo ímpio. Entende? Porque nós nos deixamos levar, nós abrimos brecha na nossa vida e essas influências acabam fazendo parte da nossa vida. Começam sorrateiramente, começam devagarinho, mas quando a gente percebe, a gente está enliado em coisas que não agradam a Deus. Começa com coisas pequenininhas e vai crescendo, crescendo. Quando a gente vê, a gente já foi tragado pelos ardis do inimigo, pelas suas astutas ciladas. E a palavra de Deus diz: não tomarás, não se deixará ser influenciado por essas pessoas, não se mistura. Aleluia. Aí muitos usam aquela palavra, aquela frase, né? Meu Deus, aquela frase tão firme que todo mundo fala, né? Não, mas Jesus andava com os pecadores. Pois é, não se compare a Jesus. Nós somos pecadores, lavados, remidos, que todos os dias precisamos de misericórdia e nós não somos diferentes de ninguém. O problema é que muitas vezes a gente não tá tão firme assim para andar com eles. É por isso que a gente vê muitas pessoas hoje se desviando da casa do Senhor. Muitas pessoas hoje pagando um alto preço porque negligenciaram. A gente precisa ser vigilante. Vigilante. É tempo do povo de Deus vigiar. A Bíblia ensina a vigiar e orai.
Ou seja, eu preciso primeiro vigiar, depois manter uma vida de oração e consagração a Deus e leitura da sua palavra, para que eu venha me livrar e ficar atenta aos ardis de Satanás. Então, se mantém puro, se mantém longe, para que não haja mistura, porque essa mistura pode te levar para um buraco, pode te levar para um abismo. Aleluia, glória a Deus. Então quer ter provisão de Deus, quer ter as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre teus filhos, sobre teus negócios. Não haja mistura, se mantém puro, se mantém limpo. Não se deixe ser misturado, porque aí não faltará a provisão de Deus sobre a sua vida. E obediência, porque quando eu obedeço às ordenanças do Senhor, quando eu obedeço a palavra do Senhor, a sua ordem, não tomarás. As bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida. Aleluia. E Jacó partiu por si mesmo, para agir por si mesmo. Jacó tomou uma decisão, ele partiu, ele foi debaixo da bênção do seu pai, ele foi para onde o seu pai o enviou. E muitas vezes, né, nessa trajetória, a gente não segue o caminho que devemos seguir para chegar até o final. No meio do caminho a gente se perde. Então são decisões que nós precisamos tomar para não se desviar do caminho que o Senhor nos propôs, para que a gente chegue lá no final e olhe para trás e diga: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, como disse o apóstolo Paulo. Porque há escolhas que não dependem exclusivamente de nós mesmos, assim também como as consequências de nossas escolhas. Há duas escolhas que podemos tomar, a certa e a errada, e ambas têm consequência. Vigilância e cuidado é o segredo de uma boa escolha. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso de maturidade espiritual e a influência do Espírito Santo de Deus nas minhas decisões. A única força que deve exercer domínio e influência nas minhas escolhas é a do Espírito Santo. Minhas escolhas precisam passar pelo filtro da palavra. Eu preciso ser influenciada pelo Espírito Santo de Deus e não pela força que influencia este mundo. Por isso que eu não posso me misturar. Por isso que a primeira ordem aqui de Isaac para Jacó é: não tomarás para ti mulher das filhas de Canaã, para que não houvesse mistura. Porque aonde há mistura, há falta de provisão. Aonde há mistura no povo de Deus, há falta de provisão. Por que hoje a gente não vê mais a palavra sendo pregada nos púlpitos da igreja? Porque o povo de Deus misturou, trouxe coisas do mundo e misturou no meio das coisas de Deus para atrair as pessoas para a igreja, sem deixar de fornecer alimento espiritual. Há uma mistura hoje no meio do povo de Deus e isso está corrompendo, aleluia, as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa conduta. Eu preciso ser influenciada pelo Espírito Santo de Deus e não pela influência deste mundo. Eu não preciso usar os mesmos ardis que o mundo usa para atrair pessoas. Eu preciso atrair pessoas pelo que nós temos, e nós temos palavras de vida, nós temos a palavra de Deus para influenciar este mundo e não ser influenciado por eles com seus ardis. Aleluia, aleluia. Na atualidade, muitos são os que são influenciados por forças malignas, diabólicas, destrutivas, e a Bíblia ensina a fugir da aparência do mal. É muito mais fácil o pecado me influenciar, pois ele é atraente, do que eu influenciar com o que é certo. Irmão, o que é errado, o que é oculto, o que é escondido, o que é pecado, é prazeroso, é gostoso. Então, quando a gente menos vê, a gente está envolvido, a gente está misturado. Porque ele é atraente. É muito mais fácil eu ser levada pelo pecado do que eu trazer uma pessoa pecadora para a casa de Deus. Aleluia. Não haja mistura no povo de Deus.
Aleluia. A corça, ela anda no meio do pântano, mas se mantém limpa. Será que somos maduros o suficiente para andar no meio da lama e não se sujar? Será que nós podemos ser como Sulamita, que estava lá amassando o vinho, mas as suas vestes se mantinham limpas? Quando o rei chegou, as suas vestes estavam limpas. Por quê? Porque ela não deixava se misturar, ela se limpava. Será que nós estamos totalmente alicerçados na rocha para andar com este povo e não se corromper com eles? Por que será que a gente vê tantas pessoas caindo? Por que será que a gente vê tantos homens e mulheres de Deus que outrora eram usados com graça, com poder e com unção, caindo na prostituição, caindo no adultério, caindo no alcoolismo? Por que será? Por que será? Porque houve brecha, começou a se misturar com o que não era para se misturar, começou a trazer para o seu convívio o que não era para ser trazido. Pessoas, porque a gente o povo tem que gostar de nós. Cuidado, irmão, quando a gente é aplaudido pelo povo, tem alguma coisa errado. Quando o povo lá fora se agrada da nossa vida, tem alguma coisa errada. Quando o povo lá fora olha para nós e se agrada do nosso comportamento, da nossa vida, tem alguma coisa errada. Porque o povo de Deus, ele é rejeitado. O povo de Deus, ele é excluído. O povo de Deus é perseguido. Porque o povo de Deus é diferente. O povo de Deus não se mistura. E para Jacó ser abençoado, e para Jacó ser próspero, e para Jacó estar debaixo da sua aliança, ele teve que sair da sua casa, da sua família, e ir buscar em outra terra, na mesma parentela, uma mulher para si. Ou seja, ele não podia haver mistura. Pare de ir em lugares que não é para você ir, buscar aquilo que não é para você buscar, trazendo mistura para tua casa, trazendo mistura para sua família, trazendo mistura para tua mesa. Pare de se misturar com as coisas deste mundo. É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui hoje, nesta manhã. Não é o que eu havia marcado e anotado aqui nas minhas anotações, mas é o que o Espírito Santo está conduzindo. Porque nós estamos se deixando ser levados por este mundo. Nós estamos sendo roubados a cada dia. Porque nós estamos permitindo influências que não agradam o coração de Deus. Nós estamos misturando. Aleluia, aleluia, aleluia. E para ter provisão de Deus, para ter as bênçãos do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós precisamos andar sem se misturar. Nós precisamos nos manter puro. Sem santidade não veremos a face de Deus. Sem santidade não agradaremos o coração de Deus. Sem santidade, oh, aleluia, aleluia, se mantém puro. Se mantém puro no teu caminho, que não haja mistura. Fuja da aparência do mal. Fuja. Ande com pessoas que são corretas, que seu comportamento são bons. Não pense que você é forte o suficiente para andar com pecadores. Não pense que você é maduro o suficiente para andar com pecadores. Não pense que você é o bambambam, que é forte o suficiente para andar com os pecadores. Sem se contaminar, sem se misturar, se mantendo puro, porque Cristo andou no meio dos pecadores, se assentou no meio dos pecadores, mas não se corrompeu, não se vendeu, não se misturou. Muito pelo contrário, o comportamento do nosso Senhor influenciou o comportamento de outras pessoas, ao ponto de elas serem transformadas, ao ponto de elas desejarem Ele, ao ponto de elas quererem a mudança que Ele estava propondo. Nós precisamos ser luz e sal nessa terra. Nós precisamos influenciar, mas para influenciar pessoas, eu preciso estar convicta da fé que eu carrego no coração. Eu preciso estar alicerçada na rocha.
Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus e com o seu Espírito. Porque é isso que vai me blindar. É isso que não vai permitir eu ser influenciada por outras pessoas, mas que vai me dar graça para influenciar outras pessoas. Aleluia, aleluia. E através da obediência de Jacó, ele foi abençoado. O Senhor apareceu para ele no caminho, sabe, renovando a fé. Jacó sai debaixo da bênção de seu pai Isaque, obedecendo seu pai Isaque. No meio do caminho, o Senhor aparece para ele, para ter a bênção do Pai Celestial, para o Senhor Deus Todo-Poderoso o abençoar. Primeiro foi uma bênção de um pai carnal, de um pai dessa terra. Isaque era um líder espiritual sobre a vida de Jacó. Jacó obedeceu a liderança, Jacó obedeceu a bênção de seu pai terreno, e no caminho da obediência, Deus aparece para ele. Deus se apresenta para ele e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Versículo 13. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. Em ti, em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas, e eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares os quais tu fores, e te trarei novamente a essa terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Perceba que Deus só aparece no versículo 13 para falar com Jacó. Primeiro ele saiu debaixo da bênção de seu pai, e no caminho da obediência, Deus foi vendo o que havia no coração de Jacó. Porque lembra, Jacó havia traído o irmão um pouco antes. Deus estava provando Jacó naquele caminho. Deus estava provando Jacó naquela estrada, naquele percurso, naquela jornada. E no meio do caminho ele se apresenta a Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Então, no teu caminho de obediência, o Senhor aparecerá na tua vida para testificar, para fortalecer, para renovar as promessas. Uma coisa é ter uma bênção dessa terra, outra coisa é as bênçãos inauditas, eternas, celestiais do alto sobre a minha vida. Agora Jacó estava debaixo da bênção do alto, não apenas da bênção da terra do seu pai, mas da bênção do alto. Aleluia, aleluia. Se mantém puro no caminho, se mantém obediente à palavra de Deus no percurso que Ele traçou para a tua vida, para o chamado que Ele tem para a tua vida. Para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre tua família, sobre teus descendentes, sobre tua herança. Diz o Senhor para mim e para você nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E tu que estás me ouvindo aqui, eu não sei se tu vai ouvir de manhã, de tarde, de noite, que essa palavra que atraiu teu coração aqui, possa estar em teu coração, para você a partir de hoje olhar bem por onde anda e com quem anda, para que tu não venha se misturar, porque essa mistura não vai agradar o coração do Pai. E as bênçãos do Senhor não vão estar sobre você, a provisão do Senhor não vai estar sobre você. Comece a te examinar hoje, comece a olhar com quem você anda, comece a olhar quem tem te influenciado, comece a olhar com as pessoas que você tem andado, vê se isso está agradando o coração do Pai. E volte para o caminho da obediência nesta manhã, diz o Senhor. Aleluia. Para que não falte a provisão sobre a tua vida, porque a nossa jornada é longa. Aleluia.
Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou nessa manhã no meu coração. E você que ouviu, compartilhe essa palavra. Que ela possa chegar a outras pessoas que talvez estão numa situação assim, se encontrando no meio de coisas que não têm agradado a Deus e precisam ser resgatadas, e precisam ser salvas, e precisam de uma voz que a impulsione a voltar para o caminho correto, para o caminho da obediência. Seja instrumento de Deus também, levando e compartilhando essa palavra com outras pessoas. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, né? Se inscreva e comente se essa palavra falou com você. E você que hoje está num caminho que está afastado do Senhor, hoje é dia de voltar para o caminho, hoje é dia de reconcerto, hoje é dia de conserto, hoje é dia de se reconciliar com o Senhor. Volte para o caminho, volte para o caminho da obediência, saia debaixo da bênção do teu pastor, saia debaixo da bênção do teu líder, saia debaixo da bênção do teu pai, para que o teu caminho seja próspero, para que o teu caminho seja bem sucedido, para que não falte provisão na tua jornada. Volte hoje para o caminho, se reconcilie com o Senhor. Ou você que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, diante dessa palavra, diante do mover de Deus na tua vida, sabe? Entregue o teu caminho para o Senhor. Receba a bênção do alto para a tua vida hoje. Sabe, dobre o teu joelho aí, ore ao Senhor em secreto e Ele te recompensará. Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti, Senhor. Eu quero viver essa vida de obediência. Eu quero que as Tuas bênçãos estejam sobre a minha vida. Eu desejo que não falte provisão na minha casa. Que por onde eu andar eu seja próspero e sucedido. Para que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Sabe? E eu oro no Espírito para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus te proteja, para que Deus continue firmando os teus pés sobre a rocha, para que Deus continue te alimentando, te sustentando com o maná, a palavra, e o mel tirado da rocha, que é o mel puro, sem mistura. Aleluia! E nós receberemos o vinho da alegria que o Senhor preparou para nós, a graça do Espírito. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa te abençoar poderosamente. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.